seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que traz histórias inspiradoras, pessoas que têm algo para acrescentar na sua vida e fazer você também ir muito além. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que é administradora. Ela tem um trabalho lindo em frente à igreja. Ela tem também um trabalho que ela vai contar para vocês como foi construir uma trajetória de uma empresa. E ela é mãe da Helena, casada com o pastor Lázaro Jordão. É a Amanda Jordão. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. A gente esteve aqui um dia com o Lázaro. Foi. E aí ele falou tanto de você que eu falei, nós vamos ter que trazer a Amanda para ver o outro lado dessa história. Porque toda a história dele, a Amanda aparecia num momento. Então a Amanda tem que contar essa história também pelos olhos dela, né? A visão dela. Mas antes eu queria saber, você é formada em administração pela PUC Sim, e você trabalhou em banco. sim. Como é que foi? Você pensou que sua carreira ia ser de gestora, de banco? Quando eu estava estudando, eu fiz estágio pelo Banco Mercantil do Brasil. E aí, com 6 meses de estágio, eu fui promovida. Nossa. E foi muito rápido, e aí eu fui contratada, e aí eu trabalhei durante 5 anos no Banco Mercantil. Eu comecei em agência, na Pedro II, e depois eu fui lá para a Praça 7, para a Matriz. Você tem bem um jeito, assim, né, de trabalhar em banco, assim, parece que conta PJ. Lá eu trabalhava com o INSS. Uhum. Eram beneficiários, né, do Não, mas eu INSS. pus um glamour, falei que trabalhava com contabilidade. Não, eu trabalhava com o Com o INSS. INSS. Porque o setor que eu trabalhava na Matriz, Ah, quando eu fui para lá, era um setor que era só atendimento do INSS, então era beneficiário do INSS. Então a gente fazia empréstimos, abria conta, enfim, que muita legal. coisa. Você sabe que meu pai, ele foi diretor de banco, né, muitos anos. E trabalhou nesses bancos internacionais. Que Então, legal. sempre que eu ia na agência, eu via as funcionárias, gerentes, e eu achava elas tão chiques, tão elegantes. Eu falava assim, ai, pai, eu quero trabalhar muito em banco. Meu pai falava, não, filha, não é o que você pensa. Não mesmo. Não é tudo, não é esse glamour que você Não pensa. é. Eu achava bonitas as mulheres sempre com a unha feita. Achava o máximo. Meu pai falava, não, não é isso. Não é todo esse glamour. E realmente é um trabalho bem É pesado, bem né? pesado. É bem pesado, principalmente mentalmente, né? Mentalmente. Igual eu trabalhava, eu tinha metas a cumprir. É, Então, diz que o assim, que tinha. mata são as São metas, as né? metas, pra gente, tinha que bater metas. Então, assim, né? O padrão mesmo de você trabalhar, né? Bem arrumada, bem vestida, no padrão de um banco mesmo, Uhum. justamente, né? Para causar essa impressão mesmo, Iludir né? as Assim, menininhas inocentes que querem isso, trabalhar em banco. isso, igual eu comecei fazendo estágio. E assim, mas assim, lá foi um tempo que eu fiquei, foi uma fase muito boa, que eu cresci muito e aprendi muito. Então, Uhum. muita coisa eu trouxe hoje para o meu dia a dia. Então, assim, foi o que me agregou lá, eu trouxe tudo. E foi muito bom o tempo que eu sou muito grata, o tempo que eu fiquei lá, e foi uma experiência, assim, muito boa. E a gente vê a mão de Deus, né? Aquele conhecimento que você aprende lá, depois você aplica no seu negócio. Com certeza, E foi por isso falar mesmo. em negócio do banco, você já foi para começar a rede de cantinas? Então, eu fui mandada embora do banco, o meu setor todo, que a gente trabalhava na matriz, aí era esse setor de consignado, Uhum. e aí o setor todo foi mandado embora. Teve essa crise, então, É, os bancos fizeram isso. isso. Teve Aí várias épocas, fizeram né? isso, enxugaram, então meu setor todo foi mandado embora. E eu fiquei assim, né? Até então eu pensei que eu ia seguir uma carreira mesmo assim no banco, No até banco. então. E quando eu fui mandada embora, eu liguei para uma amiga que estudava comigo da faculdade e falei com ela que eu tinha sido mandada embora do banco e se ela tinha indicação, né, de algum lugar para eu poder ir, porque eu queria trabalhar, não podia ficar sem trabalhar. Sim, aham. Logo quando eu fui mandada embora, eu vou contar isso aqui para vocês rapidinho, eu peguei todo o meu acerto do banco e comprei um carro zero, um carro novo para mim. Você vê, prioridades. Prioridades. E o Lázaro, na época eu já estava noivo, o Lázaro falou assim: não, não precisa de carro, nós vamos casar, vamos dar entrada no apartamento. E eu falei: não, eu quero um carro. Eu já tinha tido um carro, só que era um carro mais velho. Eu falei: não, eu quero ter um carro novo. E aí eu peguei esse acerto todo e comprei um carro. E olha pra você ver, falta de escutar. E o Lázaro falou comigo assim: não, nós vamos fazer o seguro. Eu comprei, eu não tinha saído com o seguro, a gente estava fazendo cotação. E Lázaro falou assim: não sai com o carro enquanto não fizer o seguro. O que eu fiz? Saiu sem o seguro. Oh, mulher de pouca fé. Saí com o seguro.
Sem o seguro. Desculpa. Saí sem o seguro. Na quinta-feira, na hora que eu cheguei em casa, me roubaram o carro. Eu ia fazer a vistoria na sexta. O seu acerto foi embora. Foi Tchau. embora, 30 mil. Embora. Que, claro, Embora. atualizado hoje, isso era muito mais, né? Foram vamos colocar, foi 7? Quase 7 Faz a anos. conta aí, gente. É. Atualiza esse valor pra você ver quanto que foi embora, assim, ó. Foi embora. Nossa, e foi um baque, então. Foi um baque. E eu fiquei muito triste, assim, Não, você porque tinha 2 baques. Um porque você estava errada, e mulher geralmente tá certa, né? Você Isso. estava errada. Desempregada. Desempregada. Tava errada. Desempregada, estava errada ainda sem carro. Ainda sem carro. Que eu quero que, né? Enfim. E foi logo no meu começo da minha trajetória cristã. Eu tinha acabado de converter. Ai, aí você falou, tá vendo? Eu fui converter, já perdi o carro. Eu tinha acabado de converter e, assim, nossa, foi uma fase muito difícil, assim, para mim. E aí, eu liguei para essa amiga e falei, eu preciso trabalhar, né? Eu tô sem dinheiro. Eu não tenho carro também. Eu não tenho carro. Não tem veículo próprio. Não tenho. E aí, ela falou comigo assim, olha, eu vou te indicar. Ela trabalhava, era na Claro, ela falou assim, eu vou te indicar para você vender plano corporativo para cliente PJ. Como ela sabia que eu já tinha essa expertise no banco, Sim. ela falou, você vai se dar super bem lá. E ela me indicou, eu lembro que na época o coordenador dela entrou em contato, me chamou para uma entrevista, eu saí de lá já contratada, e que ele falou, né, seu currículo é muito bom, é isso mesmo que a gente precisa, né, assim. Tava até super qualificada, né? Isso. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que, assim, eu não estava feliz em trabalhar lá. Era muito diferente, assim, da minha realidade, trabalhar no banco. E aí, eu passando lá, era na Fernão Dias. E tinha uma escola que chamava Ilumina lá. E um dia eu almoçando em frente para essa escola, o Lázaro trabalhava para a mãe dele na época. Que tinha uma cantina Isso, escolar. ela tinha uma cantina e ela entregava lanches nas escolas. E daí o Lázaro trabalhava para ela, ele era motorista da mãe dele na época. E eu vi essa escola e fui lá, bati no interfone, conversei com a secretária, que era a Rosângela, uma fofa. Beijo, Rosângela. Beijo, Rosângela. Nossa, uma pessoa assim, extraordinária. E aí conversei com a Rosângela, apresentei a proposta da cantina. Ela falou que eles Você brotou a proposta, né? Você tirou do nada, né? Não, eu falei como que poderia funcionar, se eles tinham interesse, eles já tinham uma empresa terceirizada, que já estavam com ele, com a escola há um tempo, mas eles estavam vendo essa necessidade de uma troca. Então, eu tive uma esperança, né? Falei, opa! E aí, eu lembro que eu saí de lá, assim, mas com muita fé mesmo. Liguei para ele, falei, amor, já deu certo, nós vamos pegar uma cantina. E eu lembro que ele não deu muita, na hora que eu falei, ele não deu muito, ele falou, Amanda, você foi numa cantina aí? Falei, fui. Ela foi prospectar, ela estava lá na Clara, ela aprendeu a prospectar, Eu aprendi a prospectar no banco, No porque eu banco. ligava para clientes para poder oferecer. Empréstimos. sim. Então, por exemplo, quando o cliente ia para começar, primeiro dia para receber o INSS, começar a receber, né, o auxílio, era qualquer tipo de auxílio. Então, eu já oferecia empréstimo, oferecia consignado, já fazia uma venda, já vendia seguro, enfim. Então, prospectar era com você. Era comigo mesmo. Então, eu sempre fui boa em vendas. Eu lembro que na época da faculdade, eu vendia para ajudar, né, a pagar minha faculdade. Eu vendia na escola. Então, eu pegava, por exemplo, eu levava coxinha, vendia coxinha. Aí tinha um conhecido Mas você que comprava de alguém e revendia? Isso, da minha vizinha, da Rosa. Olha. Gracinha, Aí eu comprava na mão dela, revendia na escola e levava, revendia no trabalho. Então, assim, eu sempre fui muito de venda mesmo, sabe? Com esse jeitinho, você chega a pessoa falar, deixa eu até ouvir o que essa moça tem pra falar. E aí você saiu confiante, mas Lázaro não pôs muita fé que ia dar certo. Não, de primeiro momento, não, ele não pôs. Eu falei assim, olha, a Rosângela, eu tinha passado o telefone do Lázaro. Falei, eu passei o seu contato e ela vai te ligar para marcar uma reunião. E aí, passou um mês, nada. Aí eu falei, amor, ligou? Ela não recebeu ligação? Não recebi. Aí eu fui lá de novo. Falei, Rosângela, esqueceu da gente? Ela falou, não. A Arlete era diretora. A Arlete está com muita demanda. Escola, né, também era já mais perto do final do ano. Então, ela falou, tá com muita demanda, mas nós vamos entrar em contato. E eu tava com toda expectativa. Eu falei, ela me deu a palavra, ela vai entrar e vai dar certo. E já fui com fé mesmo. Falei, é nossa, e já deu certo. Você era nova convertida, mas já tava profetizando. Já tava pela fé. E aí, deu tudo certo. O Lázaro foi, elas ligaram, marcaram uma reunião, marcaram e foi a nossa primeira cantina. Não, então, peraí. Aí você tem uma chave, porque você não tinha um retorno e você voltou lá. Muitas vezes as pessoas desistem rapidamente, né? E você não desistiu. Eu sempre falo isso. Eu sempre fui muito persistente, assim.
sempre, tudo que eu quis, eu sempre fui até o final. Eu lembro que eu tirei carteira de quinta, mas eu nunca desisti. Olha, Eu ficava muito nervosa. Eu sabia dirigir, mas na mas hora, na hora eu ficava muito isso é bem comum, nervosa. inclusive, né? Muito nervosa mesmo, assim. Teve uma vez, eu lembro que meu primeiro exame, eu deixei o freio de mão, eu não achei, ele ficou puxado. Então, Ah, assim, mas só me diz uma coisa, agora quando você dirige, você tá calma? não, Ah, super. Dirige super bem. Dirige super passou, bem, ficou passar, passou, passou. E assim, então assim, eu nunca desisti dos meus sonhos. Eu fui até o final, mesmo com dificuldades, quando eu estava estudando, com dificuldades de me pagar, eu fui até o Você final. vê que foi difícil, você tinha que vender coisas para ajudar a Pra, pagar. trabalhava e ainda vendia para ajudar a pagar a minha faculdade, né? Porque assim, Uhum. era um valor Alto. alto, né? E minha mãe me criou sozinha, então assim, eu não tinha tantos recursos, né? Para ela sempre me ajudou, mas assim, eu ainda Era precisava, difícil, né? foi difícil. Então assim, eu sempre falo isso para quem também estiver nos escutando, nunca desista dos seus sonhos, seja persistente, tenha persistência no que você quer, porque e tenha disciplina também, né? Além da persistência, a gente tem que ter disciplina. Não parar mesmo. Ter algo que você queira, você continuar e persistir, porque eu tenho certeza que assim a gente vai muito mais do que a gente pode. Isso está na mente e é isso. Eu E na sempre fui tela, muito você pode dedicada. mais. A gente Isso, pode muito muito mais. mais. Você pode muito E mais. aí, essa foi a primeira cantina. Mas Foi. você estava noiva do Do Lázaro. Lázaro, isso. Que o Lázaro contou. Se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui para você assistir a Isso, entrevista do Lázaro. Que aí foi você muito vai bom. ter que ver, tem que ver o combo, porque vai ficar legal assim. Isso. E aí ele contou, né, que tinha se convertido e ele foi atrás de você para você. Mas só que você não era Não convertida. era convertida. Mas conta isso, que essa parte da história, eu fiquei curiosa para ver o outro O lado. outro lado. É porque ele te contou Ele dele, né? contou o lado dele, eu quero saber como é que De foi. orar, tinha Ele, que falar em língua, isso, tinha um monte de coisa para tinha um ser. pré-requisito para ser noiva do Eu pastor. tô vendo que era difícil. Eu e o Lázaro, a gente se conheceu na adolescência. Uhum. Eu tinha 15 anos. E a gente teve um namoro, assim, muito rápido. E aí, depois, o Lázaro foi para um rumo, eu fui para outro. E a gente ficou muitos anos sem se ver, mais de 10 anos. E aí, o Lázaro, quando ele foi na minha casa, ele já era pastor, convertido, né? Ele já ministrava, ele já pregava. Então, ele estava com muito gás em falar de Jesus para todo mundo que ele conhecia, do passado dele. E queria resgatar todo mundo. Isso, todo mundo. Ele justamente isso, ele queria resgatar todo mundo. Então, ele foi na minha casa, eu lembro que na época ele tinha um DVD de uma ministração, e ele foi levar esse DVD para mim. E falar, né, do amor de Jesus, enfim, foi... Mas e aí, você falou Mas assim, sem nenhuma intenção, tá? Realmente, assim, nesse começo... era só para resgatar mesmo. Foi só para... Ele Era queria essa salvar, intenção, né, as isso. pessoas. E ele já tinha visitado outras pessoas também. Entendi, Era você não foi a primeira, né? Não foi a primeira, assim, né? Na Eles listinha foram dele, amigos, né? Isso, Agora, quando ele chegou, você falou assim, Lázaro tá muito doido ou aquilo te encantou, a mudança dele? Eu fiquei impactada quando eu vi ele. Ele era realmente uma nova criatura, um novo homem, assim. Tava visível. Não, visível. Era perceptível. Eu lembro que ele foi de terno, que ele estava indo para uma igreja ministrar, e ele foi de terno. Na hora que eu olhei, que eu vi ele, eu falei, Lazinho? E assim, aí ele começou a me falar e tal. E aí, na hora, eu falei, gente, é notório, né? A presença do Espírito Santo na vida dele, assim, né? mudou. E me impactou. E eu falei, eu quero esse Deus aí dele. Porque eu fiquei assim, porque eu falei, Lázaro era muito bagunceiro. Foi muito bagunceiro no passado. Bom, ele contou, viu? Assiste o podcast anterior que você vai escutar. Isso. E quando eu vi ele assim, eu realmente falei, gente, ele é um outro homem, ele é um novo homem. E eu era apaixonada com ele, né, na adolescência. E aí e esse amor, parece não, né? Esse amor ressurgiu, assim. Eu fiquei assim, acho que eu Ele vi voltou à versão 2.0, né? Isso. E assim, e ainda assim, né, transformado, um novo homem, eu falei, eu quero casar com ele. E aí foi isso. Foi isso, né? Eu falei, eu quero casar com ele, eu vou casar com ele. Aí você tá igual a cantina, né? Se você nós vamos, Isso nós vamos pegar que eu tô falando, casar. né? Isso Você vê mesmo. que você declarou. Porque é isso, né? Mas aí tinha um monte de regra, né? Porque ele já era pastor. Ele já era pastor e ele falou, olha, você
tem que começar a ir para a igreja, aceitar Jesus, batizar, ser cheio do Espírito Santo. Mas falou, meu Deus, é E muita coisa. aí eu falei, nossa, isso tudo. Ele falou, eu não vou namorar, não. Nós vamos orar primeiro para ver se é de Deus mesmo. Então vocês fizeram todo o Nós protocolo. fizemos todo o protocolo. E nesse protocolo, ele nem me beijava. A gente se via, ia para a igreja e tal, mas assim, ele evitava, ele nem me beijava, ele me beijava. Aí, com 1 ano e meio, a gente casou. Teve que casar A rápido, né? gente casou rápido. A situação não estava Isso fácil. Aí vocês justamente. casaram e aí você já estava convertida, né? E agora me conta, vamos lá, como é que foi esse impacto de Deus na sua vida? O que que mudou? Porque você já era batalhadora, já era guerreira, dedicada, você tinha muitas virtudes. Sim. E o que que mudou? Só faltava, na verdade, eu já tinha todas essas virtudes. Eu já era uma mulher virtuosa, eu só precisava de Deus. Né? Só faltava tudo, na verdade, né? Mas assim, né? Eu já tinha essas virtudes, mas faltava Deus na minha vida. Eu era uma pessoa que era vazia, faltava algo em mim. E quando eu conheci Jesus e eu tive experiências com o Senhor mesmo, eu realmente me aprofundei. E assim, foi algo que no começo foi difícil porque eu logo fiquei desempregada, aconteceu isso, Tudo isso que você contou, né, do banco? mas mesmo isso acontecendo, eu não perdi a minha fé no Senhor. Eu sabia que grandes coisas Ele faria. Eu falei, eu preciso me mover e fazer a minha parte, porque eu sei que vai acontecer. E quando você é alimentada na palavra, e eu estava sendo muito alimentada na palavra, e a palavra de Deus, ela não muda e nem volta vazia. E eu falei, eu tenho tudo para dar certo. Então, e tô com a pessoa ainda certa, né? Porque isso conta Que muito lindo, também, né? sim. Isso conta muito. Para você trilhar um caminho que com Deus certeza. tem, você tem que ter um companheiro de É, verdade, né? com certeza. Junto. E aí, bom, então a coisa tinha alinhado. Você com Deus, casada. Não, aí a primeira cantina vocês nem estavam casados Não, ainda. estávamos noivos. Noivos. Daí a gente começou, a gente já ia casar. Daí, dessa primeira cantina, eu comecei a prospectar outras cantinas. Mas agora conta a primeira cantina, porque assim, quando fala, parece que você foi ser a dona ou não? Você teve que pôr a mão na massa? Não, pus a mão na massa. Eu que trabalhava. Uniforme, tênis, touca, avental. Ou seja, quem te viu passar na prova, né? Quem lembra de Amanda lá na cantina. Na cantina. E de muita touquinha? gente vai lembrar. Porque, assim, agora que a gente está com... Nós temos hoje 18 lojas. E hoje nós estamos com mais de 70 funcionários, colaboradores, para a glória de Deus. Amém. Mas antes era eu que colocava a mão na massa, eu e Lázaro, né? Então, assim, eu era o caixa, eu que esquentava salgado. O Illumina era uma cantina onde trabalhava eu mais uma moça, né? Que me ajudava. Mas, assim, eu que fazia tudo. Nossa, e outra coisa, você tinha experiência de vender salgado da vizinha. Você tinha experiência, mas você de fato tá ali na frente ali é outra coisa, né? É pesado. Porque já era algo que era nosso, né? Aí você se dedicou com tudo. Igual assim, eu e Lázaro, a gente sempre fala isso, eu até falo com os nossos colaboradores. Na verdade, tudo que você faz, que seja, ainda mais se for para o outro, que faça com amor e faça o melhor, né? Porque isso mostra muito quem você é. Então, assim, mesmo quando eu trabalhava para as pessoas, eu sempre dei o meu melhor. Tanto que, assim, em todos os meus trabalhos eu fiquei muito tempo e todo mundo gostava de mim, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre... todas as minhas chefes que eu tive, né? Eu contei do banco, que foi o mais recente antes da empresa. Mas, assim, eu sempre... todos os meus chefes sempre gostaram muito de mim. Porque você cativava com o seu trabalho. Com o meu trabalho. Então, eu sempre falo que seja para o outro, mas faça com amor. Porque hoje eu vejo que eu estou colhendo muita coisa que eu plantei no passado. E aí a gente começou. Só que quando você trabalha para você, antes eu tinha uma carga horária, né? Eu trabalhava 6 horas no banco. Quando a gente começou, eu e o Lázaro, a gente trabalhava de 6 às 10. Porque... E você chegava exausta em casa. Muito, muito, muito. Então, assim, você trabalha muito mais, porque a gente estava começando uma empresa e tinha que ter uma dedicação. E foi isso que levou, né? Primeiramente Deus, claro, mas foi isso que levou a gente a hoje estar, né, com uma rede. Uma rede. Mas antes de chegar na rede, porque às vezes a gente pensa assim, que bom, né? Mas eles deram muita sorte. Eles devem ter dado muita sorte. A pessoa não vê o trabalho que teve por trás. O processo. O processo, que foi esse lá atrás,
a visão de achar uma oportunidade, prospectar, e aí começar e colocar a mão na massa. Então, eu imagino que você chegava em casa exausta. Muito. E quem trabalha com alimentação, fala, veja se eu estou correta, que o trabalho não acaba quando fecha ali, né? Porque aí você tem que adquirir os produtos, fazer compra, a nota fiscal, A gente saía da cantina, já ia pro supermercado para poder fazer compra. do dia Do seguinte. dia seguinte, Ou isso aí. seja, não para. Não para, não para. E aí faz fechamento. Então, assim, realmente, é aquele tempo ali, depois ainda você vai. E não tinha um dia. No começo, realmente, todos os dias. Hoje é diferente que nós temos fornecedores, né? Sim, e Porque hoje a vocês têm uma igreja, estrutura. porque a nossa, né, Rede, empresa, né? a nossa rede, ela aumentou. Então, hoje a gente recebe. Né, a gente tem fornecedores, então a gente recebe tudo nas cantinas. A gente não tem mais que sair para fazer compra, mas no começo foi assim e assim. Mas valeu a pena. Eu falo que assim, cada noite que a gente ficou às vezes sem dormir, o cansativo mesmo. Eu lembro que a gente no começo, quando a gente pegou a Rede Cromos, era pré-vestibular, então a gente trabalhava sábado e domingo também. Uhum. Principalmente no segundo semestre. Então era bem puxado. Então, assim, não tinha dia. A gente trabalhava de segunda a segunda. E nesses E ainda tinha momentos, igreja. eu ia falar, nesses momentos de muito trabalho, que é a realidade de muita gente, você ainda tinha que pensar em prospectar. Essa escola, será que tem cantina? Será que a gente pode entrar lá? Vocês faziam isso que horas? Então, Que horas vocês ficavam sonhando? então, às vezes eu e o Lázaro, a gente passava, a gente é muito visionário. E aí, às vezes, a gente passava em uma em frente a um colégio, a gente falava, vamos pegar o nome. A gente anotava e falava, vamos ligar no dia seguinte. Daí, no dia seguinte, quando eu estava mesmo na cantina, um tempo, né? Porque Livre, tem né, um tempo livre, assim. a hora que os alunos estão estudando. É isso, você estava fazendo uma preparação e a gente fazia, essa prospecção eu fazia nesse tempo. Ah, tá. Entendeu? E às vezes quando chegava em casa também. Porque a escola ela funciona em horário comercial. Então, a gente normalmente fazia isso mais nesse horário comercial, no horário que a gente estava na cantina. Uhum. Para poder conseguir, né, falar Falar com outras com outras escolas. E aí, escolas. da primeira, vocês foram já para Do do. Illumina, nós pegamos a Rede Cromos. Ah, tá, que daí já era uma rede, já ampliou bem. Isso, aí nós pegamos algumas unidades deles, tanto de colégio como de pré-vestibular. Nossa, só que aí você já estava casada? Já, Então, nesse do Cromos. intervalo, vocês casaram. Nós casamos. Entre salgados e recreios, casaram. Casamos, isso. E aí, daqui a pouco, vem a igreja. Porque Lázaro era pastor de uma igreja, mas depois foi... Mas então, quando você casou com ele, já estava numa igreja que ele era pastor. Já. O que a gente fazia? O Lázaro sempre gostou de ministrar, então ele sempre recebia convites, né, durante a semana para ministrar. Então a gente, quando chegava em casa, aí na época do Cromos a gente já teve que ter outros funcionários para trabalhar, porque Que aí ficava até a ampliou, noite, enfim, aí a gente já foi fazendo essa contratação. E aí, quando a gente chegava em casa por volta de 5h30, tomava banho e ia para a igreja. E eu sempre ia com ele, eu sempre gostei de acompanhar ele. Ah, que legal. E quando faltava um funcionário ou outro, que é empresa, né? Aí eu ficava na cantina e Lázaro ia ministrar. Então a gente sempre fazia isso. E quando a gente não tinha cultos, a gente ficava na cantina. Era isso. Nossa, era puxado, foi um tempo bem puxado. difícil. Foi. Mas valeu a pena. E aí, como é que foi depois para conciliar? Porque aí você tinha sua casa também. Que esse é o desafio das mulheres. Porque você tem casa, trabalho e família. Como é que você fazia? A gente morava num apartamento. Nosso apartamento era pequeno, assim, 55 metros quadrados. Que era providencial na época, Isso, né? na época pra gente, era um apartamento da MRV. E aí ele era pequeno, então o que eu fazia? Minha mãe sempre me ajudou, muito, muito. Até hoje ela me ajuda, né? Ela que fica com a Helena. É seu Helena, braço direito. Meu braço direito. Tanto meu quanto do Lázaro. Ela tem Lázaro como filha. Acho que ela gosta mais do Lázaro que de mim. Olha, mãe, a reclamação aqui no programa. Anota isso aí. Mas eu amo ver, assim, né? Carinho, esse amor né? que ela tem por ele. E a minha mãe, o que ela fazia? Uma vez na semana, ela ia lá em casa e arrumava para mim, dava aquela geral. Então, durante a semana, eu só mantia. O Lázaro é muito organizado. E eu aprendi a ser organizada com ele também, porque antes eu não era tão organizada. Então, assim, e aí nós ajeitávamos. Então, dava para manter. Dava para manter. Era só nós dois, não tinha criança para bagunçar, né? Dava para manter. Então, a gente conseguia manter e minha mãe me ajudava uma vez na semana. Então, tem que ter uma rede de apoio também, né? É muito difícil. Nesse começo, eu precisei e minha mãe foi total. E até assim. hoje, pelo que você conta, né? Até hoje. Agora, me conta assim,
Aí veio Helena. Como é que a maternidade aí vai mexer de novo, né, com esse cenário? O É. que muda? A Helena nasceu prematura. Eu não sei se eu Nossa, já tinha te não falado, não. sabia. Ela nasceu de 7 meses. Então, assim, pegou a gente de surpresa. Porque quando a Helena nasceu, eu não tinha nem. Eu estava mudando do meu apartamento, desse apartamento da MRV, para um apartamento no Cidade Jardim. Que ia ter o quartinho dela. Isso, Mas não o estava quarto pronto. dela. Não, eu tinha comprado, eu lembro que a gente tinha comprado a cômoda e o berço, só que ainda não tinha chegado, porque demora 45 dias para chegar. Meu E Deus. eu falei assim, eu vou fazer mais próximo. Eu não tinha feito o enxoval dela todo. E Helena nasceu. Quando ela nasce, eu fui pro hospital, achando que eu estava sentindo muita dor, mas nem imaginava O que parto. era a dor do parto, né? Mas e quando chegou lá, eu já estava com 6 de dilatação. Ou seja, é Daí a agora. médica falou: não tem jeito, ela vai ter. E aí Helena ficou 30 dias no hospital, internada. E eu lembro que eu ficava o dia todo com ela lá, e aí tinha umas horas que eu pegava para poder sair, que aí, quando, né, não todos os dias, mas assim, que aí minha mãe foi comigo e a gente foi e comprou o resto das coisas que precisava. Aí nós fomos montando. E deixa eu te Nossa. contar isso ainda. A Helena nasceu numa segunda-feira. A nossa mudança era na terça, lá da onde eu morava para o Cidade Jardim. Então, na terça-feira, o Lázaro teve que me deixar lá no hospital e foi com a minha mãe Fazer a para poder mudança. fazer a mudança. Foi uma loucura essa Olha, a única época, coisa gente. boa é que você ficou livre da mudança. Isso é De verdade. tudo isso, você chegou, já a mudança já estava Já estava feita. pronto, eles já tinham organizado tudo. E na terça-feira fez essa mudança. Aí nós, né, tivemos que. Mas e ela prematura, como foi lidar com isso? Que é a situação que muitas mães vivem, né? De bebê prematuro. Assim, foi desafiador. Ela nasceu com 1,485 kg. Ela Nossa, era é muito pequena. pequenininha A demais. perna dela era assim, era tão fininha, mas fininha. Nossa, ela nasceu muito pequititinha, sabe? E aí ela ficou durante um mês internada. Aí, na época, não podia dormir. Lá. Foi logo pós-pandemia. Tava acabando a Hum. pandemia, mas tinha horários, né? Podia ficar. Nossa, seu coração devia partir de Nossa, sair e eu deixar chorava ela. todos os dias. Eu ia para casa, assim, chorando. Ah, é muito ruim, né? Muito difícil para uma mãe Deixar o bebê. ter. E foi. E aí, não podia amamentar, Não, nada. nada, porque Não tinha nem força para não amamentar, tinha. é. Eu também não estava dando muito leite, É. tinha que tirar, né? A gente Com a bombinha, mas tirava com a ela não tinha bombinha. força para mamar, né? E aí depois, ela ficava entre o meu leite, que não Uhum. saía tanto, com a fórmula, e aí depois ela começou a sugar no meu peito, mas ela mamou só até 6 meses, e mesmo assim eu tinha que complementar com a fórmula, porque não sustentava ela, Para ela era ficar pouco, mais para fortinha ela também. ficar. Mas aí você. E a sua fé nesse momento, como é que ficou? Aí foi nessa hora que eu tive que ter bastante fé mesmo, né? E a gente já estava fazendo um seminário, eu tinha começado a fazer, eu tive que interromper o seminário Rema. E aí, quando ela nasceu, eu tive que interromper, mas eu fiquei um ano fazendo. Então, assim, eu aprendi muito a exercer minha fé. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Então eu declarava todos os dias para Helena, eu e o Lázaro, a gente orava para ela, a gente cantava com ela no hospital e a gente declarava: você é sarada, você é curada, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus. Então ela sempre, desde pequena, ela sempre escutou. A gente sempre declarou, sempre orou por ela e a gente sempre teve fé que ela ia sair dali. E a gente sempre falava: você é saudável, anda em saúde divina, é linda, inteligente. E assim, e foi só isso. E todos os dias eu lembro que a gente ainda cantava músicas e eu falava assim. E a gente falava: você só vai melhorar cada dia que a gente chegar aqui. Então, assim, a gente realmente exerceu a nossa fé. E vocês viram a prova da fé de vocês? Com toda certeza. Hoje a Helena tem 2 anos e meio, não é porque é minha filha não, mas ela é tão inteligente, ela é saudável, ela é inteligente. Eu lembro que eu coloquei ela agora em setembro na escola e a professora me falou assim: Amanda, Helena é muito inteligente, assim, ela tá até acima, Deve sabe? ser, eu sei. Da sala, assim. E Uhum. elas falaram: ela veio de outra escola. Eu falei: não, é a primeira escola que eu coloco. Mas é que não, ela veio da escola de De profetas. profetas, Ela isso. veio da escola de profetas. Isso aí. Ela veio da escola de profetas. Então, assim, é isso, né? A fé, a gente tem que ter fé, porque sem fé a gente não agrada a Deus. E você declarando, né? A boca fala que o coração tá cheio.
Então, a Essa, gente... essa é uma orientação que você pode dar para as pessoas, né? Uma pessoa que está, às vezes, com um filho doente, um familiar doente, declarar, trazer vida através das suas palavras? Com certeza, é você declarar, né? Na Bíblia fala que através das pisaduras do Senhor nós somos sarados e curados. E é isso que a gente já crê nisso, que a gente já que nós somos curados. Então, independente de uma doença, não pare de declarar a palavra do Senhor. Em momentos difíceis, não pare de declarar a palavra do Senhor. Declare, porque vai acontecer. A boca fala que o coração está cheio e eu falo assim, é claro que às vezes nem sempre acontece o que a gente quer. Que a Sim, gente que Deus é soberano, né? A é vontade dele. isso. Mas a gente tem que falar a palavra. E a partir do momento que você fala e você está crendo com o seu coração, você já dá um boom, né? Você fala, opa, Você muda. muda. Eu costumo falar assim, a gente sempre fala isso. Tá feito, já aconteceu. A gente agarra, porque a gente já tem acesso a tudo, né? Deus já deixou Livre acesso. livre acesso para a gente. Então, agora o que a gente precisa é desfrutar e pegar os acessos. Então, é fé mesmo. Eu tenho muita fé mesmo. Dá para ver, porque você usou sua fé nos mais variados momentos, né? Em tudo, assim. Em empresas que a gente foi fechar contrato, eu lembro que a gente passava na porta, a gente fechava e falava, obrigado, pai, é meu. Obrigado, pai, é nosso. Eu e o Lázaro, a gente já tem esse costume. A gente Essa agradece. é uma chave? A gente agradece, porque a gente já fala, é nosso, é uma chave. É a certeza de É a agradecer certeza. sabendo que vai receber. Isso mesmo. E me conta uma coisa, aí tá lá a Helena, tudo. O que mudou com a maternidade? Quando a Helena teve alta, e aí sua vida muda a dinâmica. Como é que você fez para reajustar? Porque esse é o dilema de muitas mulheres que assistem o podcast. No começo é desafiador para toda mãe, né? Independente se o filho nasce prematuro ou se vai para casa. Graças a Deus, eu tive minha rede de apoio, que minha mãe me ajudou muito, o Lázaro me ajudou muito também, um paizão. Então, assim, graças a Deus, eles me ajudaram demais, assim, com tudo que eu precisava, né? Porque a mulher, ela fica mais sensível, né? Fica muito sensível. Muito hormônio, né? Muita Muito. descarga hormonal. Muito. E aí o Lázaro falou, olha, a empresa agora, ele ficou por conta praticamente, né, nos primeiros meses, por conta de tudo. Eu só ficava no telefone mesmo, fazendo um pagamento, conversava, na época ainda a gente estava começando uma central de atendimentos, então eu comecei a treinar pessoas, né, para fazer o que eu fazia, mas assim, eu consegui conciliar, sabe? Graças a Deus eu consegui conciliar a empresa com a igreja, com o filho, mas assim, é desafiador mesmo para a mãe, não tem como. Mas equilibrar os a mulher papéis. dá conta, né, gente? A mulher, Deus ela pôs esse chip na gente. a Não sei mulher como, né? Agora, você falou aí da sua fé ser testada quando a Helena estava na UTI, né? Neonatal. Foi isso, né? foi. E no trabalho, você teve sua fé testada? Já teve ali quando vocês montaram a rede? Teve momentos desafiadores? Assim? Muito, várias vezes. Hoje nós temos a rede, mas assim, nós já investimos em cantinas que não deu certo, que a gente teve que fechar. Fizemos parcerias, né? Que assim, para a gente não foi viável. Então, a gente teve investimentos que a gente perdeu. Como tudo na vida, né? Isso é bom você contar, porque às vezes a pessoa olha a história e fala assim, nossa, eles realmente tudo dá certo, né? Mas a gente tem também desafios, né? Nossa, muito. Coisas que fazem parte do aprendizado, né? Muito. Então, assim, eu lembro que teve uma época que a gente pegou uma cantina que eu tive que morar em Juiz de Fora. Eu ficava lá durante a semana, daí o Lázaro ia no final de semana, aí a gente estava fazendo revezando. Um final de semana eu vinha, o outro final de semana ele ia, porque ele estava ficando aqui nas unidades que a gente tinha aqui, em Belo Horizonte, né, em região metropolitana, e eu fiquei em Juiz de Fora, porque lá realmente a gente tinha uma demanda muito grande. E Nossa, aí que coragem! E eu fiquei lá. Mas, assim, eu falo que valeu muito a pena, porque foram 6 meses, aí logo depois veio a pandemia, mas a partir dessa escola que a gente pegou, portas abriram para outras escolas grandes,
que hoje nós atendemos, sabe? Então, assim, valeu a pena. Ou seja, mesmo ter sido um período difícil, foi um salto para Foi. outros negócios. Eu falo que foi a época que eu trabalhava ainda mais que quando eu trabalhava aqui, porque lá era realmente assim, dia todo, noite, era supermercado, e assim, nossa, foi Foi um bem. supletivo que você fez lá. Foi, nossa, lá foi. Lá foi. Eu lembro que quando eu fui pra lá, eu emagreci uns 5 quilos. Nossa, Uns e 5 trabalhando com quilos. cantina, o que é uma ironia, né? É, mas foi uns 5 quilos de tanto que eu trabalhei, assim. Você acha, hoje você lida também com funcionários, com equipes. O Lázaro, quando esteve aqui, comentou que você ensinava depois, repassava o que você fazia para outra pessoa, e assim vocês foram ampliando. Vamos ampliando. Qual o desafio? Porque eu vejo hoje parece que tem um apagão de mão de obra, né? Muita gente reclamando no comércio de dificuldade de contratar, dificuldade de achar gente que queira trabalhar, muita gente que quer o salário, mas não quer o trabalho. Qual é a sua estratégia como uma mulher que é uma mulher cristã, mas também é uma pessoa que tem disciplina, que fez esse caminho, sabe o que tem que ser feito? É. Hoje, o mais desafiador da empresa é em contratação, né, na mão de obra, Uhum, porque está bem difícil. As pessoas querem o dinheiro, mas não querem o trabalho. E eu lembro que esse ano, no começo do ano, foi assim, foi bem difícil para a gente conseguir funcionários. A gente abriu novas lojas e assim, foi muito difícil conseguir. As pessoas iam, se você ligava, a gente recebia, colocava lá, recebia 100 currículos. Aí a gente filtrava. filtrava esses currículos, por exemplo, ligávamos para 30 pessoas. Dessas 30 que a gente ligava, marcavam, ia 5 na entrevista. E Nossa. das 5 que iam na entrevista, que falavam que iam começar, ia uma. Meu Deus, então é real, né? Então, em Não, todo totalmente. setor isso está Tá, acontecendo. não, todo setor. E aí, como é que você faz assim para lidar com essas pessoas, treiná-las e mantê-las, né? Porque é difícil trazer uma pessoa que tem o perfil. Tem. Como é que faz para manter a pessoa? É, Tem que motivar, tem que preparar. nós damos treinamentos, nossos funcionários sempre têm treinamentos e a gente sabe valorizar os nossos funcionários. Então, é igual agora, semana passada a gente teve a nossa confraternização e todos que trabalham com a gente, eles gostam muito de trabalhar, porque a gente é Uhum, bem tranquilo, eu e o Lázaro, assim. uhum. A gente leva com leveza, né? É claro que a gente chama atenção, Tem a tem parte a que tem que parte, ter, né, do isso, mas trabalho. assim, nós somos muito tranquilos como patrões, assim, a Uhum. gente sabe tratar o outro com amor, da forma que ele merece ser tratado, e a gente até fez a nossa confraternização agora no final do ano, e nós sorteamos uma viagem, Hum. aí um gerente nosso que ganhou, aí vai ele e a esposa dele, eles vão pro Nordeste, a empresa vai pagar tudo, Então é por isso que eles estão querendo trabalhar lá, todo mundo quer viajar. sorteamos telefone, Olha, sorteamos, aí fizemos uns sorteios com valores, né, para 4 pessoas. Então, assim, o que a gente faz? A gente é muito certo com o nosso trabalho, eles recebem em dia, porque muito certinho, isso isso conta, né? conta muito. Quem fica com a gente sai, não, a gente não tem problema nenhum, porque a Uhum, gente é muito correto com lei, com tudo que tem que ser seguido, a gente é correto uhum. e isso faz toda a diferença, né? Isso é um dever nosso, né? Não é que faz, nós somos cristãos e isso é um dever E- de todo e- mundo ser correto, né? Deveria ser, né? É, mas eu falo assim, o que Mas faz as pessoas e elas gostarem, né? gostarem, e elas sabem, elas conhecem os nossos funcionários, a gente frequenta as cantinas, a gente vai. Hoje, assim, não com tanta frequência igual antes, mas a gente consegue ir, né? Visitar, Fazer dar uma visitas, isso. olhada. A gente tem acesso aos nossos funcionários. Hoje a gente lida, a gente mudou um pouco por ter crescido. A gente trata mais com os gerentes Aham, tratam, né? Ficam por conta, né? aham. Do restante, né? Dos funcionários. Mas assim, a gente. Não tem um que não trabalha com a gente e fala, nossa, eu gosto demais de trabalhar com vocês. Vocês são bacanas, vocês são especiais, assim, isso é muito bom a gente Então escutar. vamos pensar para quem está ouvindo e tem o seu negócio. Você disse aqui, claro, tem a questão de você serem pessoas, né, que têm tementes a Deus, então tem Sim, princípios. sim, Cumprir com todas as obrigações, né? Fazer tudo certinho, como diz a lei, ou seja, fazer o que diz a lei de Deus e a lei dos homens, sim, e criar um ambiente harmonioso. com Buscar criar certeza. esse ambiente harmonioso para evitar
aborrecimento. Então, um ambiente bom de trabalho. Seria esse o segredo? Porque igual eu sempre falo isso quando a gente, em reuniões, quando a gente encontra, né, senta para conversar, eu falo, gente, e o Lázaro sempre fala isso, isso é na vida, ninguém faz nada grande sozinho. A Rede Alegria é hoje o que é porque a gente tem vários colaboradores que estão à frente, porque hoje eles não veem mais os alunos, os parceiros não veem mais a Amanda e o Lázaro, eles veem os nossos funcionários. Então, Uhum. eles são a alegria, eles que estão ali de frente. Então, nós precisamos dele, porque já chama Rede Alegria justamente para falar, é uma rede alegria, Já imaginou onde chegar todo mundo tem. de cara fechada? Então, o que a gente fala com eles? Vocês são a empresa. Hoje em dia, vocês que têm o contato com os alunos, que têm o contato com os diretores, com os professores, com os pais. Então, isso é muito importante, né? Esse atendimento, porque faz toda a diferença, né? O nosso diferencial é isso, é a excelência no nosso trabalho e no nosso atendimento com os nossos parceiros, os nossos clientes. E isso vale desde para quando tinha só uma cantina. Desde, Desde que tinha uma cantina. porque se chegamos onde estamos, é porque a gente Começou direitinho. começamos. Então, isso vale para quem está em casa, tem seu negócio, seu pequeno negócio. Usar esse princípio no seu pequeno negócio, Com né? certeza. Fazer tudo com excelência. E eu queria que você contasse assim, porque você é uma inspiração de uma mulher que é cristã, que tem uma trajetória com Deus. Hoje vocês têm uma igreja, né? Sim. Que vocês conduzem essa igreja e que tem sua família, assim, é algo exemplar e que a gente sabe que faltam esses modelos para as mulheres se inspirarem. O que você poderia aconselhar as mulheres que têm dificuldade hoje de conseguir se ver fazendo tantos papéis diferentes? O que você poderia dizer para elas? Então, a mulher, ela foi formada, né, da costela de Adão. Ela é uma auxiliadora, mas hoje ela é uma auxiliadora, mas hoje ela desempenha vários papéis na sociedade, né? Isso é muito lindo de ver, o tanto que a mulher tem feito, né, coisas que às vezes nem homens estão fazendo hoje. Mas eu falo assim, principalmente para mulher que é casada. Mulher que é casada, só não trocar o papel com o marido dentro de casa. Senão vai dar errado. Isso, com certeza. Lembrar que porque nós somos sensíveis, nós somos frágeis. O homem, ele é mais forte, né? Eu falo assim. Durão, né? Mais durão. Então, assim, às vezes a gente se cobra muito. E eu aprendi isso, a não me cobrar, sabe? Faça o que você dê conta. A gente não consegue fazer tudo. A gente até brinca, fala assim, a gente faz de tudo, mas o dia são 24 horas, é muita coisa. Às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo no dia. Por mais que a gente tenta fazer. Então, assim, não se cobrar muito, sabe? Porque eu acho que a cobrança, você se cobrar demais, isso atrapalha. Faça com excelência, faça bem, seja persistente, seja disciplinada. Eu falo assim, ame a Deus acima de todas as coisas, faça com amor, porque tudo que a gente faz com amor, a gente vê frutos, né? A gente gera frutos e é isso. A gente sabe o nosso valor no Senhor, então ninguém pode tirar. Você sabe que você é amada, você sabe que, né, para as cristãs, nós somos filhas e muito amadas, cuidadas pelo Senhor. Eu falo que Deus tem um cuidado comigo, que Ele cuida até do meu shampoo. É cuidado de Deus. Eu olho, eu vejo todos os dias o cuidado de Deus na minha vida, nos mínimos detalhes. Por isso que eu falo do shampoo, que seja um sabonete. É o cuidado de Deus mesmo com a gente, né? Porque às vezes é coisa boba do dia a dia, mas eu vejo sempre a mão de Deus e o cuidado de Deus na minha vida, sabe? Na minha casa, Você falou do na shampoo, minha eu fiquei família. curiosa, porque tem um shampoo específico que às vezes você fala, eu preciso desse shampoo, alguém te dá ele? Eu falo assim, hoje eu posso, né, graças a Deus, meu nível, né, assim, minha condição mudou muito. Sim. Você não está vendendo mais a coxinha Da vizinha. Da vizinha, mas está vendendo a sua cantina. Mas estou vendendo a minha cantina, Então, assim, graças a Deus, né, eu sou próspera, mas não só em dinheiro, eu sou próspera de tudo, né? Sim. Em todas as áreas da minha vida. Em família, que é o primeiro lugar. Graças a Deus. Então, assim, eu estou muito realizada como mulher hoje. Eu posso dizer, assim, que eu estou muito realizada em tudo que eu tenho vivido em Deus. E eu sei que tudo que está acontecendo e tudo que eu estou vivendo, minha família, graças ao Senhor, sabe? Uhum. E também a nossa obediência à palavra do Senhor, porque no princípio, seguindo princípios,
sendo obediente à palavra, né? Não é só você ler a Bíblia, mas é você ouvir, escutar e praticar, né? Não ser E só uma assim, ouvinte, né? fez totalmente, fez total diferença Mas na você minha não vida. contou do shampoo, Amanda. Ah, do shampoo não, eu falo assim, hoje eu, graças a Deus, né, antes eu brincava, eu usava seda, Pantene, É, hoje meu cabelo tá gostando demais de Kerastase, então ele deu uma sofisticada, ele né? deu, aí eu falo assim, aí eu vou, dou uma pesquisada, né, na web, Beleza Beleza Web, web, aí é. eu olho lá, sempre quando eu entro tá com desconto, eu falo, ô Glória, é o cuidado de Até é Deus, gente, cuidado de olha no dia que você aqui, precisa, tá com desconto. tá com desconto, então assim, são coisas que, por mais que às vezes a gente ache bobeira, mas eu falo assim, é o cuidado de Deus com a gente. É que existe um jeito de viver a vida. Ou tudo é um milagre, ou nada é milagre. E Isso você aí, pode ver a mão de Deus em em tudo. tudo, eu vejo em tudo. É, esse zelo, né, que você está falando. E acho que uma coisa que você falou aqui que me marcou muito é porque você mostra para mim uma pessoa de atitude. Atitude desde lá da época da faculdade, de batalhar para pagar, ajudar a pagar seu curso. Atitude quando viu que precisava achar uma saída profissional e ver prospectar uma cantina. Ou seja, pegando algo que já era do conhecimento familiar ali, né? Que seu esposo já tinha um pouco de Sim, entendimento. E você também, que já tinha vendido alimento. Então, assim, já tinha um pouquinho de noção, não era do nada. Fui arriscar uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas tem essa atitude que às vezes falta para muitas pessoas. Muitas pessoas falam, mas eu oro, mas eu peço a Deus e não acontece nada. Mas eu conversei com uma entrevistada que falou: quando Deus deu uma direção para Noé pôs a mão à obra. Então, às vezes, falta a pessoa colocar a mão na obra. Deus deu a direção, Deus mostrou, deu a oportunidade, mas não fez nada. Então, a pessoa está esperando, né? Ela está lá, só esperando. E você mostra isso, né? Atitude. é. A gente tem que se mover, né? Não adianta a gente querer algo e não fazer isso acontecer. Então, assim, não pode ser preguiçoso, tem que acordar cedo, buscar, correr atrás mesmo, né? Porque eu tenho essa trajetória, igual a gente, né, eu te Uhum. falei, passei por vários processos, mas eu nunca desisti e eu sempre quis avançar mais, sempre quis mais. Então, é isso, a pessoa ela não pode ficar parada, né? Porque às vezes a pessoa começa uma coisa e não dá certo. Tem gente que não consegue concluir, tudo que começa para. E isso já e quando isso acontece, já tem que ligar a antena, Uhum. porque não é normal, É, né? pessoa que tem muita iniciativa e pouca Isso acabativa, né? Só começa. começa, mas não conclui. Não, mas você não estava fazendo nada, parei. Não, tá conversando. Mas você não estava estudando? Ah, Desanimei. desanimei. Então, assim, igual eu falei, toda a minha trajetória. Isso é na vida de todo mundo, né? Não é só na minha, tem obstáculos. Mas a gente tem que prosseguir, né? Prosseguir e ter essa certeza que a gente fazendo a nossa parte, as coisas vão acontecer, né? A gente já tem o favor do Senhor na nossa vida. Então, é colocar aí em prática, né? E se mover diante disso. Isso é É. fundamental e acho que a sua vida fala isso, sobre se mover na direção de Deus. Eu queria que você, para encerrar, falasse assim, o que que você hoje, né, a gente concluindo um ano, assim, o que que você almeja para sua família, para o seu negócio, para o ministério? Quais são os planos? Então, nós começamos o nosso ministério, tá com 7 meses, né? Nossa, Lá na tá igreja. quase nascendo de É, verdade, 9 meses daqui a pouco. então tem 7 meses. 7 meses. E hoje o que que nós somos voluntários lá na igreja, Uhum. né? E o que que eu e o Lázaro, A igreja é Bethel, né? Que Bethel, fica Casa na de Deus, Casa de Deus, fica na Pampulha, na na região da Avenida Pampulha. Portugal 67, depois você pode nos fazer uma Ah, a gente vai visita. colocar o endereço aqui, que, né, você Isso, pode ir lá visitar. são convidados. Graças a Deus, hoje nós estamos com começamos com 20 pessoas, então hoje estamos com 150 pessoas, Só para a glória crescendo. de Deus, só crescendo, e daqui a pouco o espaço lá já vai ficar pequeno, nós vamos mudar. Vai É, ser na região ali da Pampulha mesmo, mas nós já estamos olhando, porque a gente já tem essa palavra e a gente vai se mover essa palavra. isso eu acho legal. Vocês vão se mover nessa palavra. Tiveram uma Isso, palavra, vão se mover nela. isso. Então, planos. Ampliar a Com igreja. certeza. Avançar o reino, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente
tá bem, em todos os aspectos. Então, o que que a gente está fazendo? Investindo no reino do Senhor, Que legal. para conseguir, através, né, disso, impactar outras vidas, porque a gente tem propósito e a gente quer viver o que o Senhor tem para nós. E o nosso propósito é isso, fazer diferença, transformar, ajudar pessoas, e é isso que nós estamos se movendo para isso. Que lindo, eu acho isso tão exemplar, né? A gente tem visto aí tantas coisas ruins que envolvem, né, nome de denominações que entristecem, né, o coração de muita gente, porque são, às vezes, transformando igrejas em negócios. E É, vocês fizeram o contrário. com certeza. Investiram no negócio e hoje podem investir na Isso igreja, aí. né? Então, isso é lindo de se É, ver, exemplar, e que mais pessoas usem essa referência, esse exemplo, sim. né? Para ampliar o reino. Amanda, muito obrigada. Amei ouvir o outro lado da história, né? A Amanda já vem com outro jeito assim, tão sereno, tão calmo, como é lindo de ver, né? Uma mulher do Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor assim amplie realmente, não só a Amém. rede Alegria, que já é tão grande, Amém. mas essa rede Bethel, né? Amém. Nessa casa que vocês estão construindo e que conquiste cada vez mais pessoas para o Senhor. Muito obrigada, viu? Amém. Temos Amém. mimos dos nossos Ah, apoiadores. E aqui, ó, a caneca, claro, é sua. Você já sabe, Lázaro já esteve aqui, né? Então você tem a levou, agora caneca. eu vou levar. Isso, agora você vai ter a sua. Tem também a ecobag. E aqui dentro tem um presentinho da Nutraform. A Nutraform, assim como Obrigada. vocês, é uma empresa de pessoas Olha, cristãs colágeno. lá de Fortaleza. Eles têm uma linha completa, completíssima de suplementos, uma família abençoada, e eles são nossos grandes apoiadores aqui do podcast. Ai, Obrigada amei. pela sua companhia, e eu agradeço você que assistiu essa entrevista incrível com a Amanda. Quero que você conheça as redes dela, vou colocar o contato aqui embaixo, a igreja, conheça o trabalho também da cantina. Quem sabe você não ficou assim, precisa de uma cantina para minha escola? Aproveita e já faz um contato. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te desafio a assistir a entrevista do Lázaro, fazer assim, ó, você vai ver as histórias cruzadas, vai ser divertido. E eu tenho certeza que inspirou você a se mover na palavra que Deus já te deu. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio, porque você também pode muito mais.